Mas a gente já vai seguir aqui com os nossos entrevistados também. A gente recebe aqui nos nossos estúdios da Jovem Pan Paulo Pupo, ele que é diretor do Sistema FIEP, coordenador, então, das relações internacionais do Sistema FIEP. Conversar um pouquinho, acho que já dá para fazer uma prévia de uma espécie de balanço, né, do segundo dia. Você que está entre os anfitriões desse grande evento. A gente começou ontem com um evento cheio, um dia cheio, uma agenda cheia, repleta de convidados especiais. Hoje também está acontecendo, tem programação na parte da tarde também, mas já, primeiro, muito bom dia para você. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Então a gente já consegue fazer uma prévia do que já podemos colher de frutos? Creio que sim. Primeiro, uma prévia boa, né, positiva, porque eu acho que nós tivemos um público altamente qualificado, todos os agentes de toda a cadeia produtiva do Paraná e de comércio exterior, tanto na exportação como na importação, se fazem presentes. Corpo consular, que é a prospecção de negócios e olhando sempre uma balança comercial mais positiva, estão todos representados. Então, primeiro, é um evento muito legítimo, que traz o setor produtivo aqui. E nós, como Estado, que temos o crescimento acima da média, né, nacional, e somos a quarta força industrial do país, eu acho que faz jus a sediar um evento desse porte. Então, o balanço é muito positivo, sim. Que bom, Paulo. Nós temos, né, você citou, por exemplo, o crescimento do estado do Paraná, mas a indústria paranaense também tem crescido bastante, né? Nós temos uma pesquisa recente, inclusive conduzida pela própria FIEP, que o empresário paranaense se mantém interessado em realizar investimentos. Esse tipo de evento que mostra o ambiente internacional para os empresários, torna um pouco o horizonte comercial mais amplo. Você entende que isso também gera novas oportunidades, além de amplificar a questão cultural desse tipo de relação? Sem dúvida, eu acho que gera e reposiciona a intenção do empresário paranaense. Nós somos, por DNA, investidores, nós somos trabalhadores natos, né? Então o Paraná tem uma boa matriz energética, uma matriz de logística, de escoamento. Claro que nós temos os gargalos naturais da infraestrutura, mas eu acho que essa pauta que está sendo liderada pela FIEP, buscando todos os atores, né, e em nenhum momento a gente critica esse ou aquele governo, não é isso, é trazer o viés do usuário, né, e que é o legítimo usuário que mantém a estrutura ativa de todo esse sistema logístico. Então, eu acho que esse ambiente positivo e essa missão nossa de transformar o Paraná no melhor ambiente produtivo possível reforça a capacidade de investimento e reposicionamento do empresário paranaense. O Paraná também tem uma vantagem geográfica, né? Nós estamos aqui numa posição privilegiada quando a gente enxerga o Mercosul como uma rota, inclusive, tanto de produção quanto de consumo de bens. Essa potencialidade, ela pode ser ainda amplificada, Paulo? Eu diria que o Paraná é talvez o endereço mais nobre do Brasil, né? Curitiba seria a capital natural do Mercosul. Nós somos vizinhos com países importantes, com estados importantes para São Paulo e Santa Catarina, ou seja, o nosso modal logístico, quando nós olhamos, temos uma visão mais de helicóptero, né, e não tanto de lupa. Quando a gente olha a localização geográfica do estado, ele é muito competitivo em vários setores, tanto no suprimento como na estrutura de logística e de delivery de toda a nossa produção, né? A gente consiga ser ainda mais competitivo, Paulo. Você enxerga hoje que o nosso grande gargalo ele é ainda a questão de infraestrutura, a questão energética, ou você enxerga outros gargalos também que devem ser superados para que a gente consiga ser, né, ter uma presença mais intensiva nesse comércio internacional? O ambiente de negócio que todos esperam não é fácil de construir, porque são feitos de vários setores. Mas eu creio que a questão energética é sempre um desafio constante, mas eu diria que hoje a infraestrutura talvez lidera, junto com acesso a investimentos, a capitais, a juros mais competitivos, internacionais, né, que sempre também é um desafio constante da comunidade industrial e dos agentes financeiros, mas eu diria que a infraestrutura hoje carece de uma revisão para uma visão do futuro. Então, quando nós olhamos os faturamentos do agro, ou da indústria de tecnologia, ou da indústria madeireira, de moveleira, e olhamos esse viés do futuro, há um crescimento assim, palpável nos próximos anos. E será que toda a infraestrutura, todos os modais logísticos, ferroviários e portuários estão preparados para isso? Então, eu diria que talvez a logística seja uma questão central hoje, sim, para o desenvolvimento estadual. A FIEP tem se posicionado cada vez mais como, primeiro, né, sempre foi uma voz muito intensa, mas ela também tem ajudado muito no planejamento. Nós conversamos ontem com o João Arthur, ele comentou sobre o planejamento, né, o auxílio ao planejamento energético, por exemplo, da Copel. Vocês usualmente, né, lançam o PELT, né, que traz justamente uma visão sobre, né, sobre os gargalos de infraestrutura, justamente. Esse papel de reflexão da FIEP
ele alcança também essas relações internacionais? Eu vi uma provocação, por exemplo, do Marcos Troirro hoje, dizendo que era importante se perguntar qual o papel que o Paraná ou que a FIEP quer ter no eixo do comércio internacional. Vocês têm esse tipo de planejamento também na alça de mira? É um planejamento constante e, sem dúvida, está na nossa aula, está no sweet spot, né? Nós estamos olhando isso sempre e eu diria que o Paraná tem um DNA exportador muito importante. Nós exportamos por 5 continentes, nós temos uma matriz de produtos muito variável, né? A nossa indústria é muito transversal. Então, quando nós comparamos com alguns outros estados que são mais linkados ou unificados em um determinado segmento, o Paraná sai na frente. Por exemplo, Rio de Janeiro, o petróleo, ou o aço em Minas. Quando você tira essas grandes commodities desses estados, o Paraná se mostra talvez o segundo estado da federação. Então, a internacionalização já faz parte da nossa rotina e nós estamos olhando com um olhar de futuro muito carinhoso para o aumento do spread internacional do Paraná. Perfeito. Paulo, muito obrigado. Eu teria assunto para conversar contigo durante muito tempo, mas sou refém do relógio. Mas fico mais animado. Já estava animado aqui com relação ao aspecto do Paraná nessa questão internacional. Fico mais animado ainda percebendo que a FIEP está cada vez mais dinâmica e presente nesse ambiente. Estamos num bom momento e esse é o papel da entidade, liderar e trazer todo mundo para um ambiente e ficar o mais positivo possível o ambiente de negócios. Paulo, muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Obrigada pela disponibilidade. Esperamos reencontrá-lo para mais uma entrevista também no 5º seminário.